Olá, rejeição e traição. Puxa, são sentimentos que pegam fundo, né? Hoje a gente vai dar uma olhada em como essas experiências podem ter raízes, assim, bem mais antigas do que a gente pensa, lá na nossa história. Pois é. Nossa conversa vai partir de um capítulo bem específico, né? Rejeição e Traição, do Robert M. Stein, que está no livro Ao Encontro da Sombra. A ideia aqui é tentar entender por que, às vezes, sabe, uns padrões dolorosos ficam se repetindo nos nossos relacionamentos. Exato. E o ponto de partida já deixa a gente pensando: como é que pode alguém que, tipo, recebe amor, ainda assim se sentir rejeitada? Ou pior, né? Até provocar essa rejeição nos outros. Parece meio sem lógica, né? Parece mesmo, mas o Stein sugere que a origem disso pode estar numa dificuldade lá atrás, sabe? Naquela transição do nosso estado mais instintivo, original, aquele eu total com que a gente chega no mundo, para o mundo complexo das relações. Hum. Ele diz que uma chave para entender isso é a dificuldade em separar o que ele chama de sombra e alma. Certo, vamos tentar desembrulhar isso um pouco. A sombra, para quem talvez não conheça o termo da psicologia junguiana, é tipo um lugar onde a gente guarda partes nossas que a gente acha inaceitáveis, sabe? Ou que foram Sim, reprimidas. isso. Raiva, egoísmo, umas vontades, assim. E isso começa cedo, né? Na infância, quando a gente esconde alguma coisa para agradar os pais ou para não desagradar. Exatamente. Uma criança que é sempre, sei lá, coartada quando sente raiva, ela pode acabar guardando essa emoção lá no fundo, né? Criando um eu reprimido, como diz o texto. Perfeito. E aí, em contraste com essa sombra, o Stein fala da alma como o nosso ser buscando se expressar por inteiro na sua totalidade. O problema surge quando rola o que ele chama de contaminação entre as duas. Contaminação? É. Quer dizer, quando elementos mais infantis ou regressivos da sombra não são bem integrados, eles acabam meio que se misturando com essa busca da alma por se expressar. E o resultado é uma sensação profunda de vergonha, culpa ou de inadequação na intimidade. E a pessoa muitas vezes nem sabe por quê. Puxa, e essa sensação de ser inadequada é isso que leva de volta para o ciclo de provocar a rejeição? É essa a conexão? É exatamente essa. Inconscientemente, é como se a pessoa buscasse que o outro a redima, sabe? A salve dessa culpa ligada a esses aspectos sombrios que ela mesma não aceita. Tipo uma carência infantil, uma dependência. Hum. Vira um teste meio torto, quase um: olha, se você me amar mesmo com esse meu lado aqui que nem eu aguento, aí sim o amor é de verdade. Só que o Stein alerta, né? Amor de verdade não é para ser um buzo expiatório para a sombra do outro. Faz muito sentido. E o texto também fala da família como o lugar onde essa sombra começa a se formar, né? Mesmo pais bem intencionados podem, sem querer, acabar moldando esse eu reprimido. Sim, a família é o caldeirão inicial, digamos assim. Reprimir a raiva saudável de uma criança, por exemplo, pode criar essa cisão interna. Um outro autor que o Stein cita, o John Sandford, fala de um caminho bem estreito, delicado, que é encorajar o lado positivo sem fazer a criança rejeitar o seu lado escuro. E como seria isso na prática? A ideia seria validar o sentimento, mas não a ação destrutiva. Algo como: filho, eu entendo que você está com muita raiva do seu irmão, mas não pode jogar a pedra nele, entende? Entendo. Validar o sentir, limitar o agir. Exato. E claro, né? A consciência que os pais têm da própria sombra faz uma diferença enorme nisso tudo. Mas peraí, então quer dizer que tudo é projeção nossa? Se eu sinto raiva de alguém, é sempre a minha sombra falando? Não pode ser uma reação legítima. Ótima pergunta. E o Stein faz questão de dizer que não, nem tudo é projeção. Existe raiva que é totalmente legítima, sim, diante de injustiça, de maldade real no mundo. Ah, bom. O trabalho com a sombra ajuda justamente a gente a discernir. Sabe, isso que eu estou sentindo é mais uma reação minha, talvez desproporcional, ligada à minha história. Ou é uma resposta válida ao comportamento do outro que realmente me afeta, que passou dos limites. Entendi. É um filtro importante. E como seria um exemplo dessa sombra contaminada agindo numa relação, provocando aquela rejeição que a gente falou no começo? Olha, pensa talvez daquele parceiro ou parceira que parece que está sempre testando os limites, sabe? Com umas críticas meio indiretas, uma passividade agressiva, Sei como é. que só recua quando o outro ameaça ir embora, dá um basta.
O Stein sugere que isso pode ser a sombra agindo ali, inconscientemente pedindo para ser amada mesmo naquela sua versão mais difícil ou até destrutiva. É quase um pedido de ajuda distorcido, então. É, quase isso. Como se dissesse, olha só esse meu lado feio, me ame mesmo assim, me tira essa culpa que eu sinto por ser desse jeito. É bem complexo. Nossa, muito. Então, tentando amarrar as ideias principais que a gente explorou aqui, baseado no Stein, as feridas de rejeição podem vir dessa falta de aceitação da nossa totalidade lá na infância, o que acaba gerando a sombra. Isso. Essa confusão entre sombra e alma pode levar a gente a, sem perceber, provocar rejeição como um teste para o amor do outro. Os pais têm um papel super importante nesse equilíbrio. E, fundamental, aprender a separar o que é projeção nossa e o que é raiva legítima. Foi isso. Exatamente. E vale lembrar, né, o objetivo de entender tudo isso não é buscar a perfeição. Ninguém é perfeito. É buscar a integridade. Integridade. Que significa abraçar todas as nossas partes. Inclusive aquelas que a gente acha mais difíceis, mais feias. Como lembra um outro autor importante nessa linha, o James Hillman, a cura passa por ter compaixão pelas nossas próprias fraquezas. É um amor próprio mais real, mais completo. Muito bom. Então, fica talvez uma reflexão final para quem está ouvindo a gente, inspirada nesse mergulho. Que tipo de comportamento ou emoção nos outros costuma, assim, disparar as reações mais fortes na gente? Aquelas que tiram a gente do sério mesmo. Boa pergunta. O que será que isso pode acabar revelando sobre partes não reconhecidas da nossa própria sombra, né? Como disse Gandhi, que é citado no material, a batalha real contra os demônios acontece dentro do nosso coração. Exatamente. A batalha é interna.